A paz do Senhor, estamos iniciando mais um estudo com o tema Jesus Cristo, o Senhor. Estamos falando sobre Jesus, a sua obra, a sua vida, o seu ministério. Estamos tratando o assunto Jesus. Temos que voltar o nosso olhar totalmente para esse Jesus. Então, o que vemos quando fixamos a nossa atenção em Jesus? Quando nós olhamos para Jesus, quando voltamos totalmente o nosso olhar para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós fixamos o nosso olhar totalmente em Jesus, a nossa atenção, a nossa vida totalmente em Jesus, o que nós iremos encontrar? O que nós vemos então? O tema de hoje é o sofrimento essencial, o sofrimento de Jesus, que é chamado de sofrimento essencial. E para iniciar, eu quero ler o texto de Hebreus, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 18. Nos diz assim o escritor do livro de Hebreus: porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse a todos com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Esse é o texto que fala sobre o sofrimento essencial de Jesus. Então, nós vemos 3 pontos muito importantes. Primeiro, Jesus morreu para expiar os nossos pecados. Ponto 2, Jesus morreu para revelar o caráter de Deus. E no ponto 3, Jesus morreu para conquistar os poderes do mal. Usando uma simples palavra para cada explicação. A morte de Jesus foi uma expiação, uma revelação e uma conquista. Uma expiação pelo pecado, uma revelação de Deus e uma conquista sobre o mal. Então, o sofrimento essencial de Jesus, ele coloca esses 3 pontos de uma forma tremenda: uma expiação, uma revelação e uma conquista. Uma expiação pelos pecados, como diz o texto que nós lemos, uma revelação de Deus e uma conquista sobre o mal. Como diz o verso 14 e 15, visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então essa é uma conquista. E livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então quando nós voltamos o nosso olhar totalmente para Jesus, nós encontramos essa expiação, essa revelação e essa conquista sobre todos os poderes do mal. Aqui usa-se um dos grandes títulos de Jesus, o autor da salvação. Então Jesus é o autor da nossa salvação. O seu sofrimento essencial trouxe a ele esse título tremendo de autor da nossa salvação. Esse texto que nós encontramos aplica-se totalmente a Jesus. E esse termo que é usado aqui, o autor da salvação, também nós vamos encontrar no livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, no capítulo 5, versículo 31, e no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, onde nós vamos encontrar o mesmo termo, autor da salvação. Isso é o que nós encontramos quando nós voltamos o nosso olhar essencialmente, totalmente voltado para esse Jesus que veio trazer para nós essa libertação, nos livrar do império da morte, nos livrar do diabo. Ele veio expiar os pecados e através dessa expiação ele veio revelar esse caráter de Deus e também veio conquistar todo o poder do mal. Então todo o poder está na mão desse Jesus. Ele não dividiu seu poder com ninguém. E através do seu sofrimento essencial, ele tornou-se o autor da salvação e trouxe sobre nós essa libertação. Trouxe sobre nós esse tremendo amor que conquistou, que revelou e que expiou. Então isso nós encontramos nesse Jesus. Alguém empregou a seguinte analogia: suponhamos que um barco se ache encalhado e a única maneira de resgatar a tripulação é que alguém nade rumo à costa com uma corda, a fim de que, uma vez assegurada esta, outros possam segui-lo. Aquele que nadou primeiro seria o guia da salvação dos demais. Então isso é uma analogia que é feito de esse navio que está encalhado, e a única maneira que há para salvar aquelas pessoas é que encontre alguém que tenha a coragem de pular no mar e levar numa corda até a costa, até as margens, até a terra firme, para que os demais que estão lá no barco possam ser salvos através desse sacrifício desse alguém. E esse alguém é chamado guia da salvação. E esta é a imagem que o escritor de Hebreus nos sugere ao dizer que Jesus é o guia da nossa salvação. Então Jesus é esse guia, é esse que teve a coragem de entrar, a coragem de se dedicar, de ser o autor, de ser o primeiro, de ser o único, para que através desse sacrifício os demais pudessem sair e serem salvos. Então Jesus é esse guia da salvação. Esse sofrimento essencial trouxe a ele também não só o título de autor da salvação, como o guia da salvação, aquele que muitos iriam se inspirar, muitos iriam se encorajar para segui-lo, para sair daquele navio que está atracado, que está prestes a afundar, e segui-lo para a terra seca.
Então esse é o trabalho essencial de Jesus, ser o guia da salvação. Por isso que no começo nós falamos, olhando firmemente para Jesus. Porque se essas pessoas que saíram do barco não olhassem para aquele guia, não seguissem aquela corda, dificilmente eles iriam se salvar. Assim também na vida espiritual, se nós não olharmos firmemente para Jesus, não olhar a circunstância, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar para a frente, para o autor e consumador da nossa fé, e olhando firmemente para aquele que é o guia da nossa salvação. Jesus é o pioneiro que nos abriu o caminho para Deus, que nós devemos seguir. Então ele é o primeiro, ele é o pioneiro, ele foi aquele que teve a coragem, né, de ser o mártir, de ser o primeiro, para que os demais pudessem segui-lo. E o caminho para Deus foi aberto através de Jesus Cristo. Como pôde Jesus chegar a ser isto? Nossas versões dizem que Deus o aperfeiçoou por aflições. Aperfeiçoar traduz o verbo teleion no grego, que vem do adjetivo teleios, que se traduz geralmente por perfeito. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi teleio. Mas no Novo Testamento, a palavra teleios tem um significado particular. Nada tem a ver com a perfeição abstrata, metafísica ou filosófica. Aplica-se, por exemplo, a um animal sem mancha e adequado para o sacrifício. A um estudioso que deixa os níveis elementares e chega à maturidade. A um animal ou um ser humano completamente desenvolvido, a um cristão que já não está nas fronteiras da igreja, mas sim recebeu o batismo. Então, essa explicação de teleios no Novo Testamento mostra principalmente esse exemplo desse animal sem mancha e adequado para o sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício para os judeus não poderia ser qualquer animal, tinha que ser um animal perfeito, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum machucado, seria perfeito para o sacrifício, para que o sacrifício fosse aceito. E Jesus veio para ser esse cordeiro de Deus, esse cordeiro perfeito, esse sacrifício perfeito, esse teleios, para que nós pudéssemos chegar também a esse nível de maturidade, né? Sair das fronteiras e chegar a esse nível importante, a imagem e semelhança de Jesus. O significado fundamental de teleios no Novo Testamento indica sempre que a coisa ou a pessoa que se descreve cumpre completamente o propósito ou o plano para aquele que foram destinados. Então, indica que as pessoas que são destinadas para um propósito cumprem perfeitamente. E foi isso que Jesus fez. Ele veio com um propósito de salvar, de ser o guia da salvação, ser o pioneiro da salvação, ser o primeiro a descer para que os outros pudessem seguir. E esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. Não teve erro, não teve mancha, não teve nada que o desabonasse. Foi um sacrifício perfeito. Essa é a ideia de teleios no Novo Testamento. No sentido do Novo Testamento, uma pessoa é teleios quando cumpre em forma plena o propósito que Deus lhe atribuiu e para o qual veio ao mundo. Portanto, o verbo teleios não significa tanto aperfeiçoar como fazer inteiramente adequado e capaz para a tarefa que alguém está destinado. Então esse verbo teleios, ele não dá somente a ideia de perfeito, de aperfeiçoado,
como é adequado e capaz para a tarefa a qual alguém está destinado. Esse é o exemplo da tarefa que Jesus teve, de vir ser o Cordeiro de Deus para o sacrifício, fazer tudo perfeito, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e se tornar o autor da nossa salvação. Assim, pois, que o autor do livro de Hebreus diz que é por meio do sofrimento de Jesus que foi capacitado inteiramente para a tarefa de ser o autor da nossa salvação. Seus sofrimentos o tornaram capaz de abrir a outros o caminho da salvação. Então, e por que isto é assim? Primeiro, por meio do seu sofrimento, se identificou realmente com os homens. O autor de Hebreus cita 2 textos do Antigo Testamento como profecia dessa identidade com os homens. O Salmo 22, 22 e Isaías, capítulo 8, do verso 17 a 18. Se Jesus tivesse vindo ao mundo numa forma que excluísse todo o sofrimento, teria sido absolutamente diferente dos homens e, portanto, nunca poderia ter sido seu Salvador. Então, foi por meio do sofrimento, por isso que o texto diz aqui em Hebreus 10, 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Então, Jesus veio para sofrer aquilo que nós iríamos sofrer, entender aquilo que nós íamos passar, para que ele hoje pudesse ser aquele que vai nos socorrer, porque ele conheceu, ele veio como homem, ele veio através do sofrimento, para que hoje ele pudesse nos socorrer também. Como disse Jeremy Taylor, quando Deus salvou os homens, o fez por meio de um homem. De fato, esta mesma identificação com os homens é a própria essência da ideia cristã de Deus. O básico na ideia grega de Deus era a separação, enquanto que na concepção cristã é a identidade. E por meio de seu sofrimento, Jesus Cristo se identificou com os homens. O ponto 2 vai dizer assim: mediante essa identidade, Jesus Cristo simpatiza com o homem, literalmente ele sente como ele é. É quase impossível compreender a tristeza e a dor de outro sem ter passado por tudo isso. Alguém que não tem os rastros de nervos não pode conceber a tortura de um nervosismo. Um homem que se encontra em perfeitas condições físicas, ele não entende a lassidão do que facilmente se cansa, ou o sofrimento do que nunca está livre da dor. Frequentemente acontece que uma pessoa inteligente e que aprende com rapidez não é capaz de entender porque os outros são lerdos e aprendem com dificuldade. Quem nunca teve pesares não pode entender a dor de uma pessoa visitada pela desgraça. Alguém que nunca amou não pode entender nem o estado de tal, nem a dolorosa solidão do coração que ama. Então, Jesus veio para sentir, para sofrer, para passar. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve angústia, ele teve momentos de solidão. Na cruz ele exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Então ele sentiu tudo o que um ser humano iria sentir, para que ele pudesse entender. E a ideia é exatamente essa. Você só pode entender bem, 100% a dor de alguém, quando você passa pelo mesmo problema, pela mesma angústia, pela mesma luta. Essa foi a ideia de que Jesus viesse para sofrer como homem, para que hoje ele pudesse socorrer o homem. Antes de poder simpatizar com alguém,
devemos passar pelas mesmas coisas pelas quais passou essa pessoa. E isso é precisamente o que Jesus fez. Ele veio passar tudo aquilo que o ser humano iria passar, para que ele entendesse, como diz o texto, naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O terceiro ponto é que é devido a esta simpatia, Jesus pode ajudar efetivamente. Ele conhece as nossas necessidades, padeceu nossas tristezas, enfrentou nossas tentações e por esta razão sabe com exatidão que ajuda necessitamos e pode nos dar. A verdade suprema de Jesus é que, devido ao que suportou na própria carne, pode ajudar aos que passam pelas mesmas circunstâncias. Por isso que ele se tornou o autor, por isso que ele se tornou o primeiro, o guia, porque ele entendeu tudo o que o homem passaria, que ele passa. Por isso ele pode ajudar perfeitamente. Então nós percebemos duas coisas importantes. Primeiro, vemos o grande apóstolo, como diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, que ele vai dizer assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, nenhum outro no Novo Testamento jamais chamou apóstolo a Jesus. Ninguém no Novo Testamento chama Jesus de apóstolo. O fato do autor de Hebreus fazê-lo deliberadamente é absolutamente claro, porque nunca dá o título de apóstolo a nenhum homem, nem o usa para denominar algum cargo ou posição dentro da igreja. Reserva o termo para Cristo. Mas, o que quer dizer ao usá-lo assim? O substantivo apóstolos significa literalmente aquele que é enviado. Na terminologia judia, descrevia os enviados do Sinédrio, a Corte Suprema Judia. O Sinédrio enviava apóstolos investidos de sua autoridade e portadores de suas ordens. No mundo grego, significa frequentemente embaixador. Nesse caso, Jesus é o supremo embaixador de Deus. Qual é a característica do embaixador? Pode-se identificar dois de suma importância. Primeiro, o embaixador está investido com todo o poder e autoridade do país ou do rei que o envia. Jesus veio de Deus, revestido com todo o poder de Deus. Toda a graça, misericórdia, amor e o poder de Deus estava em seu embaixador, seu apóstolo Jesus Cristo. Então a ideia é que o embaixador, ele fala como se fosse o próprio rei que o enviou. Então Jesus, ele veio com todo o poder, a graça, a misericórdia, o amor, tudo estava nesse embaixador, nesse apóstolo chamado Jesus Cristo. O segundo ponto é: a voz do embaixador é a voz do país ou do rei que o envia. Num país estrangeiro, o embaixador fala por sua pátria, é a voz de seu país. Assim, Jesus veio com a voz de Deus, nele fala Deus. Ouvi-lo é ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Então, esse embaixador Jesus Cristo, esse apóstolo Jesus Cristo, ele veio representando Deus. Ele veio com a voz de Deus, Deus fala através dele. Ouvir a Jesus é ouvir o próprio Deus, é ouvir a voz de Deus. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado
de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando nele todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Então, Jesus veio representando os céus, veio trazer a voz de Deus. Então, ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus. Esta é a aula dessa semana. É isso que nós encontramos quando lançamos o nosso olhar especialmente para Jesus. Que Deus possa te abençoar. Esperamos a sua visita na nossa igreja, o Brasil para Cristo, de Vila Invernada, na Rua Bruna, número 29, na direção do pastor Orlando Cardoso. Estamos te aguardando. Um abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.